Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Prepcast. Esse é o episódio número 9. Meu nome é Flávia Menezes e vamos tratar das notícias do TST da semana do dia 12/5 ao 23/5. Semana passada não tivemos um episódio, mas semana que vem estaremos com o nosso queridíssimo Rafael Cavalcante tratando das notícias do Ministério Público do Trabalho. Mas pega aí seu cafezinho e vamos para o nosso cardápio do dia com as notícias do TST. A nossa primeira notícia trata sobre uma rede de ensino que foi absolvida em ação de dano moral coletivo por dispensa em massa sem negociação sindical. Na segunda, temos uma autorização para a penhora dos salários de sócios de empregadoras executadas no limite de 50%. Terceira notícia, novas regras de contagem de prazos processuais entraram em vigor no dia 16/5. Recurso de revista é inválido contra a decisão que estabelece tese em incidente de resolução de demandas repetitivas. Nossa quinta notícia, Justiça do Trabalho não irá julgar a ação em que motorista pede condenação da Uber por não ter a sua conta ativada. Sexta, TST valida a pré-fixação de horas extras de marítimos. E a última, mas não menos importante, sétima notícia, TST fixou novas 17 teses de caráter vinculante. Então vamos para a nossa primeira notícia, que é sobre uma rede de ensino que foi absolvida do dano moral coletivo pleiteado pelo Ministério Público, tendo em vista uma dispensa em massa sem negociação sindical. O Ministério Público do Trabalho, ele ajuizou a ação contra a Campanha Nacional de Escolas de Comunidade por ter dispensado em dezembro de 2012 de 30 professores sem realizar a negociação coletiva, alegando que, sem a negociação coletiva, é inválida a dispensa coletiva. Observe muito bem a data, que é dezembro de 2012, para vocês não se confundirem com esse tipo de notícia que aparece no site do TST, que pode induzir a erro. Na ação, o Ministério Público ele pediu a observação da tese que foi fixada pelo STF em repercussão geral, que é o tema 638. Vocês devem se lembrar que o STF definiu que a intervenção sindical prévia é uma exigência procedimental imprescindível para a validade da dispensa em massa de trabalhadores. Mas, em defesa, o grupo de escolas argumentou que a dispensa coletiva ocorreu em razão da impossibilidade de se manter as atividades e sustentou que houve uma completa observação à legislação e que todas as demissões foram homologadas pelo sindicato, que não impugnou ou levantou qualquer arbitrariedade. O TRT da 24ª Região, que decidiu o recurso, condenou o grupo ao pagamento de 50 mil em danos morais coletivos e danos morais individuais aos trabalhadores, equivalente a 6 salários para cada empregado. Mas, na análise do recurso, que foi para a SDI, que é a Subseção de Dissídios Individuais 1, tendo como relator o ministro Alexandre Ramos, adotou o entendimento de que a ausência da negociação coletiva, por si só, não acarreta a condenação por dano moral, sendo necessária a presença da responsabilidade civil do empregador e devendo ser provado o dano e o nexo de causalidade, e no caso não foi comprovada o efetivo prejuízo patrimonial dos empregados. Mas o ponto mais importante aqui da argumentação é que, desde 2009, a jurisprudência do TST já era pela obrigatoriedade da negociação coletiva para a validade da dispensa em massa. Mas, em junho de 2023, o STF analisou o tema com repercussão geral e, nessa decisão, ele fixou que era necessário a negociação coletiva para a validade da dispensa. Contudo, essa necessidade seria válida, exigida somente para as demissões que ocorressem após setembro de 2022. Então, como essa dispensa do caso que estamos analisando ocorreu em 2012, não teria que observar obrigatoriamente o precedente do STF, pois houve essa modulação. Agora, indo especificamente lá para a decisão do STF, o STF definiu que só haveria aplicação desta tese
do tema 638 para as demissões que ocorressem a partir de 14/6/2022, que foi a data da publicação do recurso extraordinário que deu base para a tese de repercussão geral do tema 638. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele explicou que a repercussão geral da matéria foi reconhecida em março de 2013, mas o mérito somente foi julgado em 2022. Então, neste período entre 2013 e 2022, diz o relator que as empresas não tinham certeza sobre a exigência da negociação coletiva para dispensa em massa. Embora o TST já tivesse a sua jurisprudência consolidada neste sentido, de que era imprescindível a negociação coletiva, a matéria ainda estava em discussão perante o STF e a aplicação retroativa dessa tese acarretaria um ônus desproporcional aos empregadores e, por isso, houve a modulação da decisão. Então, quando vocês forem ler uma notícia no site do STF, deem uma verificada sobre as especificidades quando ela parecer que é um pouco controversa com a jurisprudência atual, como é nesse caso, em que a validade da dispensa em massa sem negociação coletiva foi mantida, mas havia uma especificidade que era devido ao prazo e à modulação da decisão do STF. Certo? Então vamos para a nossa segunda notícia. Autorizada a penhora dos salários de sócios de empregadoras executadas no limite de 50%. Essa notícia é interessante, porque, conforme o artigo 833, inciso 4º, parágrafo 2º do CPC, é permitida a penhora de salários e proventos de aposentadoria para o pagamento de prestações alimentícias, independentemente de sua origem, o que tem se entendido que esse independentemente de sua origem inclui o crédito trabalhista. Em uma ação que foi ajuizada por uma trabalhadora, já em sede de recurso, o TRT entendeu que era necessário ressalvar o alcance da futura penhora dos salários e proventos de aposentadoria dos sócios executada e estabeleceu que a penhora tinha que se limitar a 10% da remuneração ou proventos, dada a igualdade e a necessidade de preservar a subsistência dos empresários também, dos sócios. No recurso ao TST, a trabalhadora que tinha ajuizado a ação sustentou perante o TRT que essa decisão, limitando somente a 10%, violava o princípio da proteção e estabeleceu que o CPC permitia a penhora de até 50% dos proventos do executado. O TST, na sua terceira turma, tendo como relator o ministro Lélio Bentes, destacou que, por força do artigo 833, inciso 4º, parágrafo 2º do CPC, é possível, sim, a penhora parcial dos salários limitadas, ou salários ou proventos de aposentadoria, limitados até 50% para o pagamento do crédito de natureza salarial. Contudo, há um outro lado. Essa penhora sobre os salários ou proventos também não pode reduzir os ganhos do devedor ao valor inferior a um salário mínimo. E por isso o TST determinou o retorno dos autos ao juízo da execução para que prosseguisse nos atos de expropriação patrimonial e da penhora dos salários e dos proventos de aposentadoria para satisfazer o crédito. E decidiu que, segundo o TST, cabe ao juízo da execução a fixação do percentual que vai ser objeto de constrição, de acordo com o montante do crédito e a capacidade econômica dos devedores, respeitado o limite máximo de 50% da penhora e também a vedação de reduzir os ganhos mensais dos executados a valores inferiores a um salário mínimo. Próxima notícia é sobre as novas regras de contagem dos prazos processuais que entraram em vigor no dia 16/5. Os prazos processuais que se referem aqui se referem ao domicílio judicial eletrônico. O domicílio judicial eletrônico ele ofereceu às pessoas jurídicas um endereço eletrônico seguro para receber as comunicações processuais de forma centralizadas e poderem acessar em um único sistema. Esse sistema do domicílio judicial eletrônico, por meio dessa plataforma, as pessoas de direito público e privado conseguem acompanhar as comunicações e substitui o envio de cartas ou a atuação dos oficiais de justiça. Também faz parte do programa da Justiça 4.0 e é uma solução 100% digital e gratuita. E quanto ao domicílio judicial eletrônico, houve uma alteração que passou a valer a partir do dia 16 de maio nos prazos
de ciência tanto das citações quanto das comunicações em geral. Então, desde o 16 de maio, todos os prazos processuais começaram a ser contados com base exclusivamente nas publicações do Domicílio Judicial Eletrônico ou do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que são as plataformas oficiais para a publicação dos atos judiciais do Poder Judiciário. E ocorreram mudanças que atualizaram a Resolução 455 de 2022, que regulamenta o uso do domicílio judicial eletrônico. Com o novo regulamento, o período para a leitura das citações das pessoas jurídicas de direito público e privado sofreu algumas alterações. Então, nos casos em que a lei não exige a vista ou a intimação pessoal, os prazos processuais são contados com base nas publicações nos diários eletrônicos. Se a citação eletrônica pelo domicílio judicial eletrônico ela for confirmada, se a pessoa entra no sistema e confirma, dá sua ciência na citação, o prazo começa a correr no 5º dia útil após a confirmação da leitura. Mas, pelo menos por enquanto, o mais comum é que a gente veja citações eletrônicas não confirmadas. E o que acontece quando a citação eletrônica não é confirmada? Se for uma pessoa jurídica de direito público, o prazo vai se iniciar normalmente, depois de 10 dias corridos após o envio da citação por meio do domicílio judicial eletrônico. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, o prazo não vai se iniciar. Nesse caso, a citação deve ser refeita e a ausência de confirmação tem que ser justificada sob pena de multa. Essa é a hipótese mais comum que tem acontecido nas audiências. São as pessoas jurídicas de direito privado, não confirmam a citação eletrônica, embora tenham se cadastrado. O prazo não se inicia, não podemos declarar a revelia, então tem que ser feita uma nova citação, mas a parte tem que justificar por que não deu a ciência e, se for o caso, vai ser imposta uma multa. As demais intimações e comunicações processuais, se confirmadas, o prazo conta a partir da data de confirmação. Se essa ocorrer em dia não útil, o prazo se inicia no próximo dia útil. Agora, se elas não forem confirmadas, o prazo tem início 10 dias corridos após o envio da comunicação. Lembrando que o prazo processual no diário eletrônico tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação no diário eletrônico. E a publicação considera como data oficial o dia seguinte à disponibilização da comunicação no sistema. Então, fiquem atentos aí aos novos prazos. Nossa notícia seguinte trata sobre recurso de revista sendo considerado como um instrumento inválido contra a decisão que estabelece tese, incidente e resolução de demandas repetitivas. Então, a primeira turma do TST não admitiu um recurso de revista contra um acórdão do TRT da 18ª Região que fixou uma tese jurídica no incidente de resolução de demandas repetitivas. Observem que foi uma tese em abstrato. De acordo com os ministros do TST, embora seja cabível um recurso de revista contra o acórdão regional que analisa o mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, no caso, não é possível se ajuizar o recurso de revista quando se trata de um julgamento em abstrato, uma fixação da tese em abstrato, no incidente de resolução de demandas repetitivas. Em resumo, os ministros afirmaram que não há que se falar em recurso de revista contra o acórdão regional que, em incidente de resolução de demandas repetitivas, apenas fixa a tese jurídica em abstrato, não analisando o mérito. E o fundamento principal é que o artigo 1º da Instrução Normativa Transitória 41A do TST estabelece que, do julgamento do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de ação de competência, em processo de competência de recursal ordinário do TRT, caberá o recurso de revista. Contudo, o parágrafo 1º do próprio artigo estabelece que somente a decisão que, nos termos do parágrafo único do artigo 978 do CPC, após fixar a tese jurídica, julgar o recurso ordinário ou o agravo de petição que vai comportar a interposição do recurso de revista. Então, se o acórdão apenas fixar a tese e não analisar o mérito, não cabe recurso de revista. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Seguindo nas nossas notícias, a próxima é do dia 13/5 e fala que a Justiça do Trabalho não irá julgar a ação em que o motorista pede a condenação da Uber por não ter a conta ativada. O motorista disse que se cadastrou na plataforma da Uber, contudo, seu acesso nunca foi liberado
e tampouco obteve informações sobre o motivo da recusa. Na ação, ele pediu que a empresa fosse obrigada a ativar a conta do aplicativo e pagasse também indenização por danos materiais, lucros cessantes, devido àquilo que ele deixou de lucrar devido à omissão da Uber. Mas a empresa em defesa alega a incompetência da Justiça do Trabalho por ser uma relação jurídica claramente civil e também explicou que o cadastro não foi efetivado devido à ausência de documento válido enviado à plataforma pelo motorista. A quinta turma do TST concluiu pela incompetência da Justiça do Trabalho, considerando que, como não houve a ativação da conta no aplicativo, não se iniciou a relação de parceria laboral, afastando-se assim a competência da Justiça do Trabalho. Na sequência, o TST validou a pré-fixação de horas extras de marítimos no Pará. Em uma negociação coletiva de 2019 a 2021, que foi assinada pelos sindicatos dos contramestres, marinheiros e moços em transportes marítimos e fluviais do estado do Pará, com o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação do estado do Pará, foi inserta uma cláusula que estabelecia uma pré-fixação de horas extras, com o pagamento de 120 horas extras e desobrigando o armador a elaborar os mapas de horas extras e o controle do jornada extraordinária. O MPT ele pediu a anulação dessa cláusula, sustentando que a CLT autoriza a negociação apenas da modalidade do registro de jornada e não da jornada em si, e sustentando que a CLT também, a fim de resguardar o direito ao descanso, estabelecia limites para a prorrogação de jornada, o intervalo e também o repouso semanal remunerado. No recurso, o MPT ainda sustentou a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e alegou que havia um retrocesso social, defendendo o respeito aos limites da jornada diária e semanal a fim de reduzir os riscos no ambiente de trabalho para a saúde e vida dos trabalhadores. Contudo, a subseção especialidade de dissídios coletivos, a SDC do TST, ela rejeitou o recurso do MPT e manteve a validade da cláusula. O relator, que foi o ministro Ives Gandra, avaliou que mesmo diante da necessidade de se preservar o intervalo, o repouso semanal remunerado e a limitação de jornada, a categoria considerou mais vantajoso dispensar o controle de ponto em troca do aumento da remuneração. E ainda destacou que essa cláusula tem mais de 40 anos, conforme o próprio sindicato, o que afasta o argumento do retrocesso social. E ainda apontou o relator que a questão foi amplamente discutida no TST, que consolidou o entendimento de que é válida a negociação coletiva para marítimos, com previsão de pagamento de horas extras de forma pré-fixada, dispensando-se o controle de ponto, dadas as peculiaridades da rotina desses profissionais. Ainda segundo o relator, a medida está de acordo com a Constituição e com a CLT, que reconhecem os acordos e convenções coletivas de trabalho e permitem a flexibilização de direitos. E ainda na sua avaliação, as regras sobre duração do trabalho não são normas de saúde, higiene e segurança e podem ser negociadas. A decisão foi unânime, mas foi ressalvado o entendimento do ministro Maurício Godinho Delgado e também do ministro Lélio Bentes Corrêa. E na nossa última notícia temos as 17 teses fixadas pelo TST em caráter vinculante. Então vamos para as nossas teses. Tema 130. É válida a dispensa imotivada do empregado admitido anteriormente à privatização, ainda que norma interna pré-existente à sucessão estabeleça procedimentos e vedações ao desligamento. Tema 131. A impugnação aos cálculos da sentença líquida proferida na fase de conhecimento somente é admissível por meio da interposição de recurso ordinário, sob pena de preclusão, eis que os cálculos constituem parte integrante da decisão, então a sentença líquida é impugnável por meio de recurso ordinário. Tema 132. A pretensão de retificação do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ostenta natureza declaratória e não se submete à prescrição nos termos do artigo 11, parágrafo 1º da CLT. Tema 133. A demonstração do inadimplemento do devedor principal em obrigação subsidiária dispensa o exaurimento prévio da execução contra esse e contra os seus sócios, autorizando desde logo o redirecionamento da execução para o devedor subsidiário. Tema 134. A recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo quando a oferta do emprego pelo empregador não configura renúncia à garantia prevista no artigo 10
inciso 2, parágrafo linha B, do ADCT, subsistindo o direito à indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional. Então, mesmo que o empregador oferte o emprego, isso não vai caracterizar uma renúncia à garantia se essa empregada recusar o retorno ao trabalho. Tema 135. O indeferimento da prova testemunhal fundamentado na presunção de veracidade decorrente da confissão ficta por desconhecimento dos fatos controvertidos pela parte ou pelo preposto em depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa. Tema 136. A ausência de assinatura do empregado por si só não afasta a validade dos controles de ponto. Tema 137. A supressão, total ou parcial, do serviço suplementar prestado com habitualidade enseja o pagamento da indenização compensatória nos moldes da súmula 291 do TST, ainda que o trabalho extraordinário tenha sido reconhecido somente em juízo e sua cessação ou redução decorra da adequação à jornada fixada judicialmente. Tema 138. O empregado público que possui filho com transtorno de espectro autista tem direito à redução da jornada sem diminuição proporcional da remuneração e também independentemente de compensação, por aplicação analógica do artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 1990, lembrando que essa Lei 8.112 é o que regula o serviço público dos servidores que prestam serviço à União, e por isso que é uma aplicação analógica aos empregados públicos. Tema 139. A recuperação judicial, diversamente do que ocorre na falência, não exime o pagamento de multas previstas no artigo 467 e 477, parágrafo 8º da CLT. Tema 140. A utilização da prova pericial emprestada para comprovar a insalubridade ou periculosidade é válida, independentemente da concordância da parte contrária, mas tem que estar presente a identidade fática entre o processo de origem e o processo em que a prova é utilizada. Tem que ser observado o contraditório na produção da prova original e nos autos em que ela é transladada, não configurando nulidade processual o indeferimento de uma nova perícia. Tema 141. O parcelamento dos débitos de FGTS firmado entre o empregador e a Caixa não impede que o empregado exerça a qualquer tempo o direito de requerer na Justiça do Trabalho a condenação ao recolhimento imediato dos valores não depositados. Então, o acordo que esse empregador faz com a Caixa para parcelar os débitos do FGTS não impede que o empregado pleiteie na Justiça do Trabalho os seus depósitos de FGTS, que o acordo ele não integra esse acordo entre o empregador e a Caixa. Tema 142. A multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT incide sobre todas as parcelas de natureza salarial e não somente sobre o salário base. Tema 143. A ausência ou atraso na quitação das verbas rescisórias por si só não configura dano moral indenizável. Tem que ser comprovado uma lesão concreta aos direitos da personalidade do trabalhador. Tema 144. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sempre que se revestir de natureza interlocutória, é irrecorrível de imediato, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Tema 145. É possível a acumulação de pensão pela redução da capacidade laborativa, paga a título de indenização por danos materiais, com o salário recebido pelo trabalhador, pois são verbas de natureza e fatos geradores distintos. E o último tema 146. O depósito recursal é efetuado pelo devedor principal, desde que este não tenha requerido sua exclusão da lide, aproveita ao responsável subsidiário. Espero que tenham gostado das notícias desse nosso episódio e até a próxima. Tchau, tchau! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.